Bom, bora continuar. Agora a gente vai falar sobre ressurreição dos mortos, ok? É um assunto um pouco complicado de se entender a princípio, pois a gente tem uma dimensão, uma certa dificuldade de compreensão pelo fato que a gente não vê uma ressurreição dos mortos, a não ser em, vamos dizer, umas reencarnações que acontecem em The Walking Dead, ou algumas coisas com relação a zumbi, essas coisas assim. Mas não tem nada a ver com isso, ok? Só para deixar claro. E para quebrar um pouco a lógica que as pessoas têm, ou as ideias que as pessoas têm. Pronto, voltando. É, a ressurreição dos mortos, antecipando, né? Não vai ser, a gente não vai voltar para o mesmo corpo que a gente tem hoje, né? Ou seja, a gente vai se decompor, né? E a gente vai, o corpo vai voltar à vida. Não, na verdade não vai ser isso. Deus, Jesus Cristo, né? Em si, ele já faz uma anunciação. Na verdade, não é nem Jesus Cristo que faz a anunciação. Na verdade, é Jesus Cristo, mas vou explicar. Peraí, vamos lá. Primeiro, em João, lá capítulo 6, versículos 39 e 40, ok? Isso é na fala de Jesus Cristo. A gente já pode ver uma certa misticidade com relação à ressurreição dos mortos, a uma ressurreição que vai acontecer no fim do tempo, que é Jesus Cristo que ressuscitará no final dos tempos, ok? Enquanto nós vemos a participação nossa lá em, cadê? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do 35 ao 40, que aí já está abrangendo a nossa ressurreição dos mortos. Então, é por causa disso que temos no credo que creio na ressurreição da carne, eu creio na ressurreição dos mortos. Eu acho que o Niceno Constantinopolitano e o símbolo dos apóstolos, eles têm abordagens diferentes. Um diz mortos, outro diz carne. Outro diz carne, mas está servindo do mesmo jeito, é a mesma linhagem, é a mesma tentativa de explicar essa realidade, ok? Como eu já tinha explicado antes, eu já tinha explicado antes com relação à turma da Crisma 2 sobre a ressurreição da carne, esse mistério da ressurreição da carne. Mas é sempre bom renovar, dizer, né, reforçar o que é que a gente crê, que há uma certa facilidade, eu digo por mim mesmo, quando eu era menor, eu tinha uma certa acreditava com relação à reencarnação. Sim, eu acreditava com relação à reencarnação. Teve uma época que eu acreditei sim, porque eu passei uma época num centro espírita, foi pouco tempo, foi 3 meses, não foi, mãe? 3 meses. No centro espírita, e eles falavam as historinhas lá, e pô, bonito, harmônico, quer saber, isso significa que eu vou voltar à vida, ou que eu vou voltar a viver nessa terra. Nossa, que maravilha. Porque é muito mais encantador, é muito mais chamativo alguém chegar para você e dizer: olha, você vai voltar a viver, então sinta-se feliz, não vai ter nenhum problema, você vai voltar à vida. Aí tinha os poréns, que era: se você for uma pessoa mal aqui na terra, você pode, sei lá, voltar com a aparência de um bicho, essas coisas assim. Enfim, mas não foi nada disso que Deus pregou, né? Não foi nada disso que Jesus Cristo pregou. E sim na ressurreição dos mortos, na vida eterna, e que a vida eterna é bem diferente do que uma reencarnação.
Na verdade, até a concepção que a gente tem de céu e inferno é bem diferente do que a gente compreende. Porque se a gente for para o meio mais teologal em si, você vai ver que com relação ao inferno, com relação aos céus, com relação ao purgatório, não tem uma determinação de um lugar propriamente dito, ok? Porque a gente tende a levar isso a uma realidade real, uma realidade que a gente tem na nossa vida, ou seja, uma realidade espacial, do espaço-tempo. Então a gente começa a imaginar como se fosse um local de paredes que a gente vai ser direcionado para ele. Mas na verdade é bem diferente do que essa concepção. E sim, a gente tem que entender que o céu, ele é o sim permanente a Deus, é a comunhão permanente a Deus. Bom, bora continuar. Poxa, me esquecia o que eu estava falando. Lembrei. Opa, deu uma arrepiada. Lembrei, com relação à vida eterna, com relação a Deus, com relação ao céu. O céu, ele é um sim permanente a Deus, ou seja, a gente dedicou a vida a Deus, a gente se entregou a vida a Deus, a gente entrou em comunhão plena com Deus, e assim a gente pode partilhar da graça eterna que é Deus. Lá a gente não tem a necessidade de eu quero jogar videogame, eu quero comida, eu quero água. Então, nem só de pão viverá o homem. Esse é o que tem a linhagem com relação aos céus. Lá a gente vai estar tão agraciado na paz de Deus, numa comunhão tão perfeita com Deus, que nós não teremos uma vontade de sair ou de se rebelar contra Deus. Nós estaremos em plena comunhão com Deus. E essa é a nossa batalha espiritual que acontece hoje. Diferentemente dos anjos, que eles, por exemplo, se um anjo se decide estar em comunhão perfeita com Deus, se um anjo decide estar com Deus, ele vai estar para sempre com Deus. Se um anjo decide negar a Deus, essa atitude dele negar a Deus, ele não tem mais a oportunidade de voltar a ter comunhão com Deus. Como é isso? Isso só perguntando a um seminarista, que ele sabe explicar melhor do que eu, bem melhor. Enfim, um seminarista, um padre, tanto faz, ok? Continuemos. O inferno também, ele tem a realidade do não permanente a Deus, ou seja, a gente não quis se unir a Deus e por nossa faculdade, que é ter a liberdade, né, de escolher, a gente escolhe se afastar de Deus, negar a Deus, não ter a comunhão com Deus. E nesse não ter a comunhão com Deus, nós vamos para o inferno. E como é que a gente não entra em comunhão com Deus? Você negando o amor de Deus, ou seja, você pecando, você negando a Deus, você agindo de uma fé contra Deus, blasfemando, né? De uma forma geral. Como é que a gente vai para o purgatório? Quando a gente tem pecados veniais, e acaba que a gente falece com esses pecados veniais e não conseguimos entrar em uma comunhão perfeita com Deus. Por que existe o purgatório? O purgatório é uma fase de purificação. Nessa fase de purificação é como se eu quisesse entrar no céu, ok? Mas meu sapato está sujo. Como é que eu posso entrar numa casa limpa se o meu sapato está sujo? Chão sujo, casa suja, sei lá o nome. Enfim, como é que eu vou poder entrar numa casa limpa se o meu pé está sujo? Então eu preciso limpar o meu pé. Então é esse estado de purificação, esse estado de tirar toda a mácula restante da sua vida, é chamado de purgatório, que é um estado de purificação. Não necessariamente é um local, porque a gente tem uma visão muito limitada de que isso é um local, mas é muito mais do que isso. É um mistério realmente que nós não devemos nos prender à nossa linguagem humana.
A gente consegue, por exemplo, dizer quem Deus é, dizer o amor de Deus, falar sobre Deus, dizer a grandeza de Deus, mas a gente não consegue abranger tudo o que Deus é, porque nossas palavras elas são limitadas, ok? Apesar de termos mais palavras do que o inglês. Enfim, eu acho. Era isso o que eu queria passar por hoje. Eu vou deixar os textos que eu já falei, né? Eu já falei aqui de João, né? João capítulo 6, versículos do 39 a 40. E 1 Coríntios, versículos do 35 ao 40, ok? Isso é o que eu recomendo para que vocês procurem ver, entender um pouco mais. Tem mais falando no YouCat, vocês têm a oportunidade de ver o YouCat online, que tem disponível, se não me engano também tem o Catecismo online disponível. Eu prefiro o físico, por N motivos, como apalpar e desligar totalmente de celular, essas coisas assim. Mas vocês têm a oportunidade de ver tanto o YouCat na internet quanto o Catecismo, que são documentos necessários para o nosso caminhar em relação a Deus, a caminho de Deus, né? Com relação, eu creio na ressurreição da carne, está no artigo 11, quando estiver se referindo ao credo no Catecismo da Igreja Católica, mais especificamente nos parágrafos 990 e 991, onde no 990 ele vem explicando o conceito de carne, que é justamente a nossa tendência a cair, nossa tendência a sobreviver, sei lá. Enfim. Condição à fraqueza e mortalidade. É melhor eu falar, né, me baseando no texto. E, enfim, a ressurreição que ocorrerá, só para dar uma lembrança, a ressurreição que ocorrerá é diferente do que a gente pensa, que é justamente o corpo voltar à vida, né? Mas na verdade a ressurreição que ocorrerá é através de um corpo místico, assim como o corpo místico de Jesus Cristo, quando ele ressuscitou. Ele entrou entre os discípulos, entre os apóstolos. Ele entrou entre os apóstolos com a porta fechada, com as janelas fechadas. Ou seja, como é que Jesus Cristo pode entrar ali se as portas estão fechadas? Entende? É o corpo místico de Jesus Cristo, ou seja, aquele corpo que Jesus Cristo estava já não era mais o mesmo corpo que foi crucificado. Claro que quando estamos falando de Jesus Cristo, nós estamos falando que esse corpo que foi crucificado estava em comunhão perfeita com a divindade, ou seja, Jesus Cristo era o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, diferentemente do que a gente pensa que Deus se separa da humanidade. Na verdade não, em Jesus Cristo a humanidade e Deus e a divindade se unem, ok? Fazendo uma união perfeita. Por causa disso que Jesus, por exemplo, chorou na morte de Lázaro. Por quê? Porque a verdadeira humanidade dele estava fazendo aquilo com ele. Então ali ele pôde sentir as fraquezas humanas, ali ele pôde sentir o que o ser humano sente. Claro, Deus poderia sentir sem precisar nascer, sem precisar mandar seu filho aqui. Poderia, mas ele queria que ocorresse todo esse mistério, ok? Para que nós compreendamos que é possível viver uma vida dedicada a Deus, ok? É isso, pessoal. Semana que vem tem mais vídeos e depois a gente se fala, tá certo? Saudade de vocês, pessoal da Crisma. Pessoal que não é da Crisma, não tenho saudade não. Porque eu nem sei quem está assistindo. Enfim. E com relação ao pessoal da Crisma 2, nosso encontro ele iria
acontecer com a comunidade, ou seja, vocês iriam ver as pastorais, iriam entrar em comunicação com as pastorais da igreja, mas infelizmente a gente não pôde fazer isso nesse exato momento. Mas se Deus quiser, isso tudo vai passar, vocês vão se crismar e vai dar tudo certo, tá certo? Se há